E fiquem com o papel, porque nós vamos anotar algumas coisinhas aí, tá bom? Então, vamos lá, então. Opa. Beleza, então, ó, peraí, tem um probleminha aqui, peraí. Vamos lá. Tá danado aqui, só um sistema técnico meu aqui tá dando certo, não, peraí. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui. No... Pera, só se eu molhar um negócio aqui, gente, peraí. Tranquilos, então, meus queridos? Está sendo gravadas as aulas, estão sendo gravadas as aulas, tá bom? Dá um jeitinho aqui, peraí. Está com um probleminha aqui, só um pouquinho, que nossa, isso aqui está dando pauzinho aqui, peraí. Isso era a gravação. Beleza, então? Estamos gravando aqui. Beleza, então. Vamos lá, então. Estamos gravando. Queridos, então vamos dar uma repassadinha de novo no pacote anticrimes, para a gente ter uma noção do que seria o pacote anticrimes. Tranquilos? Beleza, então. Vamos lá, então. Tranquilos até então? Vamos lá, então. Então, gente, o pacote de crimes é um conjunto de alterações que foram feitas agora em 2020, não é isso mesmo? Foi com a atuação muito da parte do ministro Sérgio Moro e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Tá? Muitas partes do pacote de crimes não foram aprovadas, não é isso mesmo? Deixando bem claro, mas grande parte dele foram aprovadas, beleza? Então, o que aconteceu? Esse pacote de crimes, eu estou falando dele pela segunda vez, por quê? Ressaltando a importância que eles têm para nós. Por que ele tem uma grande importância? Ele altera várias leis, inclusive as leis que nós vamos estudar, né? Interceptação telefônica e organizações criminosas que diferem de associação criminosa. Nós vamos fazer um estudo detalhado sobre isso aí. Por isso que eu preciso de vocês anotando isso aí, e depois eu vou enviar um material para vocês, tá? São leis pequenas, mas nós temos que estudar incansavelmente. E outra, o pacote de crimes também alterou a estrutura do Código Penal com muita relação, tanto na parte geral quanto na parte especial, alterou a lei de crimes hediondos, alterou a lei de execução penal, alterou o Código de Processo Penal e vários outros estatutos, então, do ordenamento jurídico. Tranquilos até então? Beleza, então, vamos lá, então. Então, de novo, aqui falando para vocês do pacote de crimes, primeira coisa que ele mudou aqui, então, foi o quê? A execução da pena de multa, tá? Que ela agora será executada perante ao juiz da execução penal. Isso aí, pela jurisprudência, já estava sendo feita dessa forma, tá bom? Porque era uma multa que ele fazia, então já era executável para ele. E são aplicáveis as regras relativas à fazenda pública. Então, não é a fazenda pública que executa, é o juiz da execução penal. Tranquilos até aí, meus queridos, sim ou não? Beleza? Então, tá bom. Tempo máximo de cumprimento de pena, igual eu falei com vocês, alterou. Passou de 30 para 40. Por que teve essa alteração? Qual que foi a grande justificativa para essa alteração? Principalmente porque aumentou a qualidade de vida e a expectativa de vida. Não é isso mesmo? Então, tem muito cara tirando cadeia com 30 anos aí, ficando 30 anos direto na cadeia e indo embora numa boa, né? Eu também não vejo numa boa, não, né? Um dia na cadeia já é um inferno. Mas o que acontece? Então, eles aumentaram de 30 para 40. Então, uma pessoa hoje pode ficar até 40 anos na cadeia. Alteração da parte geral do Código de Processo Penal. Execução da pena de multa. Estou falando aqui, né? Alteração, que falou anteriormente, da lei de execução penal.
Tempo de permanência dos presos perigosos em presídios federais. Aumentou agora o prazo agora, que será no máximo de 3 anos, podendo ser prorrogável por esse período. Meus queridos, na verdade, né? Vamos lá, a noção que a gente vive com a ideia de terrorismo, nós vamos estudar ela na organização criminosa, é muito diferente de um tempo para o outro. É um conceito que envolve filosofia e outras coisas. Então, um exemplo clássico disso aí, do conceito de terrorismo, que mudou aí, né? Antigamente, eram pessoas que faziam crimes contra a forma democrática, em tese, a forma ditatorial de governo que nós tínhamos, aquela coisa toda. Hoje, o enfoque do terrorismo é outro, mudou bastante. Então, podemos dizer que as grandes organizações criminosas de tráfico de drogas e outros crimes mais aí, elas são consideradas, algumas delas, como até algum tipo de terroristas, né? Então, eles estão tendo, o aparato estatal como um todo, não só do Brasil, como de todos os países, estão tendo que se precaver e reestruturar para esse enfrentamento. Porque os caras estão muito estruturados, estão mandando na política, estão mandando em tudo, né? Então, fazem leis a favor deles. Então, eles estão tendo que se reestruturar. Aquilo que eu falei com vocês, o PCC, a título de organização criminosa, ele já atingiu o status das grandes máfias aí, como Yakuza, Camorra, Cosa Nostra, né? E é um perigo, né? Não estou criticando Moro nem nada, não. Mas esse pessoal se reestrutura, sempre, igual eu falei com vocês. Eles têm dinheiro para isso, não é isso mesmo? O que aconteceu, por exemplo, aí, né? O PCC, igual eu falei com vocês na aula passada, repetindo, essas grandes organizações criminosas, como que elas foram criadas? Geralmente, né, começaram na Ilha Grande, basicamente, isso mesmo, no Rio de Janeiro, quando colocaram preso comum com presos da ditadura militar. Esses presos comuns tinham disposição para assaltar, sequestrar e tudo mais, e tinham suas estratégias que funcionavam, né? Agora, os presos da ditadura militar eram os caras mais jovens, pensavam muito, e eles tinham uma ideia muito interessante, que era a ideia de coletivo. Então, se você metia um assalto, o que acontecia? Você pegava uma parte e colocava aquele dinheiro para o coletivo. E eles tinham ideologia, não era só meter um assalto. O assalto não era só para vida boa de cada um. Era para financiar mecanismos para derrubar o regime ditatorial. E o que eles faziam, então? Pegavam essa grana, uma parte dessa grana eles colocavam no coletivo, que era para quê? Financiar novas ações. Olha bem como é que eles não pensavam só ali. Outra, além de financiar novas ações, eles estavam dispostos também o quê? A melhorar o aparato deles. Então, eles compravam o quê? Instrumentos, não é isso mesmo? Novas armas, novos carros, para alugar os aparelhos, que eram os apartamentos e tudo mais. E, com isso, eles foram tomando um alto grau de especialização. Tá? Então, essa troca de ideia do preso que tem disposição de cometer um crime com aquele que se organiza, outra, né? Esse coletivo, financiar advogados, pagar advogados, corromper autoridades. Então, essa ideia veio. E aí os grandes criminosos também tiraram, os criminosos comuns tiraram essa ideia. Vamos fazer um coletivo para a gente também? E isso funcionou. Então, deu aso aí ao Comando Vermelho, que foi o primeiro deles praticamente, e todas essas outras organizações criminosas. Hoje, igual eu falei com vocês, essas grandes organizações criminosas estão fazendo o quê? Eles estão tão bem trabalhados e tão bem estruturados que eles conseguiram... Só um pouquinho aqui. Deixa eu ver se a mulher lembra. E essas grandes organizações criminosas, eles conseguiram fazer o que hoje aí? Hoje, na última fase deles aí, vamos dizer, qual que é a fase que eles se encontram hoje? Beleza? Aí a gente deu aqui tranquilinho, assim, entrou aqui, a Milena entrou, beleza. Então, hoje, o que aconteceu? Qual é a fase que eles se encontraram hoje, então? Hoje eles se encontram nessa forma de lavar dinheiro, que eles têm uma certa dificuldade, né? Igual eu falei com vocês, sem sombra de dúvida, o país mais corrupto do mundo chama Suíça, né? Aceita dinheiro de tudo quanto é lugar do mundo, o ditador não quer saber de quem que é. O segredo, né, para você saber de onde que aquele dinheiro é difícil. Agora, nessa fase da Lava Jato, prender os grandes lavadores de dinheiro da Lava Jato. Não é isso mesmo? Esses caras agora estão presos com o quê? Igual começou o Comando Vermelho. Com presos comuns, não, com presos das organizações criminosas. Então, agora, os presos das organizações criminosas estão aprendendo como? Lavar o dinheiro de uma forma internacional.
Então, isso vai dar um avanço para essas organizações criminosas de uma forma pera, né? Então, o próprio pacote de crimes aqui, com essas medidas, por exemplo, aqui, de aumentar esse tempo dessas pessoas em presídios federais, né? Já é uma forma de bater de frente com essa superestrutura do crime organizado. Tá bom? Então, vamos lá, então. Confisco de bens obtidos de formas criminosas, não é? Então, se a pena máxima for superior a 6 anos de prisão, é permitido o confisco de bens, né? Pode decretar perda de bens que são produtos do crime. E se for analisar a diferença entre o trabalho da pessoa e o padrão de vida que ele tem. É isso mesmo? Então, é o confisco alargado de bens. Os outros formas de confisco, como na lei de antitóxicos e tal, né? Eu tive um caso até muito triste na lei de tóxicos, recentemente, que era um filho que vendia droga aqui, que é playboy, que gostava de movimentar uma droga para ele, entendeu? Fumar um baseadinho para ele. A mãe tinha o carro, né? Um carro bom até, financiado. Ele andando nesse carro, a mãe... Eu só trabalhei, quando eu peguei esse processo, né? Eu trabalhei para outro réu, não fui para ele, deixando bem claro. Por quê? Eu até falei com o advogado dele o tempo todo para estar entrando com embargo de terceiro, pegaram esse carro junto e perdeu o carro da mãe. Ela está pagando o carro ainda por mês e perdeu ele, né? Tá bom? Então, poderia ter entrado com embargo de terceiro, poderia tranquilamente aí, né? Mas o juiz entendeu que não cabia nesse caso aí, enfim, né? Então, mas essa pena agora é a pena mais alargada, que são as penas superiores a 6 anos, tá bom? Tranquilos? Beleza, então. Vamos lá, então. Armas de fogo em crime de homicídio. Gente, a pena agora aumentou para 12 e 30 anos. Professor, você está repetindo a matéria? Estou, porque é para a gente fixar, gente, que isso, de novo, alterou tudo. Alterou tudo, né? Muita coisa que vocês estudaram aí, esqueçam. Porque agora o que vai mandar é o que está vigorando pelo pacote anticrimes. Tranquilos, meus amores? Sim ou não? Podemos aí, né? Então, vamos lá aqui, ó. A arma de fogo, então, matou alguém com arma de fogo? Já é praticamente um crime de honra de 12 a 30 anos. Tranquilos? Beleza? Não mais de 6 a 20 anos. Estou falando que se fazer júri agora está tornando a tarefa mais árdua. Que a grande maioria dos crimes agora, que vão para crimes dolosos contra a vida, eles estão indo para o tribunal do júri, estão começando com 12 anos. Por exemplo, o próprio crime de infanticídio, de feminicídio. Tranquilos até aí, meus amores? Podemos ir? Então vamos aí. Tranquilos, então. Deixa eu ver aqui como é que está a nossa bateria aqui, que eu estou com hoje com 3 aparelhos com vocês aqui. Vamos lá, então. Então, aqui, ó. Isso alterou o que, então? Aqui, ó. Isso alterou, então, o crime de homicídio, né? Código Penal. O Estatuto do Desarmamento, grandes alterações dele aí, né? Vamos olhar uma delas aqui, ó. De acordo, então, com o texto, quem lidar com armas de uso proibido, a pena aumenta de 3, a pena agora ficou de 3 a 6 anos. Que era de 3 a 6 anos, ou é Moura? Já passou por status essa não. de crimes, já? Não, nós estamos num pacote de crimes ainda de novo. Eu estou dando eu falei com eles de você na aula passada, e nessa aula eu estou falando dele de novo com vocês. Justamente pela importância, porque as outras leis nós vamos citar o pacote de crimes também. Tranquilos? Nós vamos fazer a seguinte ordem: pacote de crimes, interceptação telefônica e organização criminosa, que uma remete à outra. E, por final, nós vamos dar uma salpicada igual eu falei com vocês, na medicina legal, tá bom? Porque é importante que tem questões de prova, né? Da matéria prova de processo penal para vocês aqui. Tá beleza? Tranquilos? Ressalvando para vocês. Pacote de crimes, interceptação criminosa. Interceptação telefônica e organização criminosa e medicina legal. Essas serão as matérias que nós vamos ver hoje. Tranquilo? Outra coisinha, só ressalvando aqui para vocês. Eu vou tentar disponibilizar a partir de segunda-feira até o dia 26 os trabalhos de vocês. Avaliação como é que fala aquele negócio lá? Formativa. 2.
Tranquilos? Outra coisa, vou retirar tudo das questões do portal, sem problemas para vocês. Embora a gente vai dar uma aprofundadazinha aí na próxima aula nisso aí. Outra coisa, a prova de vocês também serão retiradas dessa matéria. Em tese, tá? A faculdade diz que é possível aplicar, está tentando ver uma forma de aplicar essa prova para a gente presencial, a segunda prova. Não é isso mesmo que vocês estão vendo aí? Não é isso mesmo? Professor, eu vi um debate aí do governador e tudo mais. Nós estamos aí, né? Nós não vamos fazer uma coisa irresponsável de colocar vocês dentro de uma sala, correndo o risco ainda de infectar todo mundo, tá bom? Mas o futuro pertence a Deus, está caminhando para isso aí. Mas vamos ver o que a gente faz aí. Tá bom? Eu não estou ouvindo a sua voz, Letícia. O que você está falando? Fala. Você está com o microfone fechado, Lê. Toca aí no microfoninho. Agora, Ivan. Eu tô cheia de alergia aqui. Aí eu entro dentro da sala espirrando. Vai todo mundo sair correndo. Sim, não é? Sua mãe que é enfermeira. Não é isso mesmo? É isso coisa toda. Exatamente. Tá? Então... Gente, eu vivo uma zona de risco constantemente. Então, você tem que entender esse isso. debate está aí, né? Aí a faculdade não entende, não, sabe? Tem idosos dentro da nossa sala, igual o carro, por exemplo. Idoso, né? E segundo o governador, ele disse que talvez, né, nós só voltamos às nossas atividades normais em negócio, né? Como é que falou a data lá? Em dezembro, talvez ele disse, não é isso mesmo? Mas vamos ver, né? Então, vamos lá, meus queridos. Então, aqui. Paramos aqui aonde? Aqui, ó. Aqui o número de infectados aqui em Patinga aumentou. Mas a tendência era essa, né? Não, né? A tendência era essa mesmo, já né? Já está comprovado. Só um pouquinho, gente. Então, gente, olha que alegria, né? Meu telefone toca toda hora. Nós vamos ficar pelo menos 6 dias sem ligação de São Paulo, né? Porque eles vão estar de feriado, né? Que maravilha, não é isso mesmo? Vamos lá, então. Então, foi para de 4 a 12 anos que lidar com a arma de fogo de uso restrito, uso proibido. Comércio legal de arma de fogo. A pena passa a ter de 6 a 12 anos, que era de 4 a 8. Então, estão querendo bater muito nessa questão o tráfico internacional de arma de fogo, que era de 4 a 8, passa a ser de 8 a 16 anos. Os incidentes desse crime de porte legal de qualquer arma terão penas aumentadas a metade, né? Então, eles estão querendo dar um golpe forte aonde? Nos crimes aí praticados no Estatuto do Desarmamento. Tá bom? Tranquilos até aí? Ó, tem gente aguardando aqui, só um pouquinho. O pessoal vai chegando devagarzinho aqui. Acho que estamos chegando por aí. Beleza aí. Tranquilos, então? Vamos lá, então. Continuando aqui, então. Para quem chegou agora, de novo, falando de novo do pacote anticrimes, daqui a pouco, organizações criminosas, a interceptação telefônica, por último, organizações criminosas e um pouquinho de medicina legal para a gente fechar. Nesses 2 casos, poderão ser condenados aqueles que venderem, entregarem arma de fogo, acessório ou munição sem autorização a agente policial disfarçado, quando vem indicativo de conduta criminal. Então, pode trabalhar agora como agente disfarçado, coisa que não era permitida antigamente no Estatuto, né? Nos nossos diplomas legais. Crime de roubo, gente, aqui, ó. Alterações. Então, agora, o que aconteceu agora, né? Retirou a majorante relativa ao emprego de arma branca. Agora, portanto, o uso de arma branca causa de aumento de pena, né? Pode ser de 1/3 à metade. O que é isso, meus queridos? Arma branca, então, é um debate do que pode ser arma branca, né? Faca, no geral, mas um estilete, não é isso mesmo? Um caco de vidro, isso tudo, em tese, pode ser considerado ser arma branca. Tendo em vista que o quê? Nos grandes centros, moradores de rua praticam crime dessa forma, de arma branca. É isso mesmo? Estamos aqui, ó. Segunda modificação consiste no parágrafo 2. Conforme esse parágrafo, então a pena de crime de roubo será aplicado em dobro se a violência ou ameaça for exercida mediante arma de fogo ou uso restrito. Aumenta, então, a pena de arma branca,
Não é isso mesmo? E aumenta o quê? Fica em dobro de arma de fogo ou arma de uso restrito. Vocês estão vendo o endurecimento criterioso que eles estão dando com arma de fogo nisso aí? Beleza, tá bom? Então, aqui, ó. A arma de brinquedo não se deve considerar porque é um simulacro, então não é arma, não é isso mesmo? Ela só se enquadra na grave ameaça, embora te morra de medo dela, né? Então, aqui, ó, né? O que pode ser considerado, então, né? Vai falar aqui a negócio. Então, excludente de licitude de legítima defesa. O que era já previsto, tá? No exercício e cumprimento do dever legal, que é aquele que tem um funcionário público, né? Que quer mover a dele, migra nesse sentido para legítima defesa, que é o quê? Que é aquela parte onde o agente público, não é? Repele anula, né? Um infrator que mantém alguém como refém, mata essa pessoa, tá? Só migrou para isso. A meu ver, isso aí foi a coisa mais boba que tinha, que já se encaixava nisso aí. Isso aí foi para mostrar gracinha para essa galera aí. É isso mesmo, coisa boba aí, que eu vi que não teve alteração nenhuma. Então, teve essa excludente de licitude de legítima defesa aqui. Banco Nacional de Perfil Balístico, né? A grosso modo, o que é? É um cadastro que vai falar de todas as armas. E aí, outro dia, foi até engraçado, falando com a aluna, ela falou assim, Capa, você é rancoroso, que você fica toda hora jogando na cara aquele negócio, dessa coisa de medicina legal, desse negócio né, da primeira aula, que você fez atrito. Mas não é que é rancoroso, né, gente? É o que eu falo com você, quando você está devendo, né? E foi o que fizeram comigo, graças a Deus, tem uma relação ótima com toda a coordenação no Zogaliano. Mas quando você apronta uma coisa, beleza. Agora, quando você não apronta nada e a pessoa vem falando merda por ignorância, se mata de raiva mesmo. O que eles fizeram com você, Capa? Uns babaca aí falaram que a aula tinha sido de 1h30, e foi a primeira aula que eu dei revisional. Ninguém pergunta nada, né? Aí eu já preparei uma aula mais caprichada da próxima vez, né? Porque eu dou uma sessão por aula, em tese, uma sessão e meia. E agora você está sendo obrigado a dar 3 sessões por aula. Não é isso mesmo? Então é muita coisa. Nunca trabalhei tanto, beleza, enfim, vamos lá. Mas, aí reclamaram disso, eu estava, né? Foi na primeira semana de aula, poxa, né? E reclamaram que eu estava dando aula até da matéria, falando que a matéria que eu estava dando aula não tinha nada a ver. Falei, a pessoa que não estuda e não procura saber que hoje eu vou trabalhar medicina legal e vão saber, né? Aí você fica meio chateado com isso, né? A pessoa não estuda e fica falando umas bobeiras. Mas vamos lá, então. Aí, aquela primeira aula que eu dei de perfil balístico, vocês lembram que eu falei da alma arraiada, né? Que é o cano da arma que tem a alma, né? Uns tem alma lisa, que não tem nada. Tanto arma longa, né? Ou arma curta, arma longa, espingardas, arma curta, revólver de pistolas. Eles vão ter, dentro deles, do tubo, eles vão ter umas linhazinhas. Essas linhas servem para 2 motivos. Por quê? O projétil, que é a bala que a gente fala propriamente dita, né? O cartucho completo entre o projétil e o estojo. Não é isso mesmo? Dentro do estojo a pólvora, aquela coisa toda. O mecanismo, igual eu falei com vocês, é a física clássica, né? Bate o percussor bate na espoleta, expande, dá uma explosão, que é uma reação química, ou física também, é isso mesmo? Incha de gás e ali 2 copos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo espaço. O que acontece? Alguém tem que sair. O estojo aí, hoje nas armas modernas, né? Explode, então aqui estojo vai para um lado e projétil para o outro. Armas de tambor como revólver, o estojo continua ali. Armas com pistola, o estojo vai para fora. E o projétil sai. O projétil, nessas armas que tem essa linha, que é chamada de alma, né? Se for, a alma pode ser lisa, né? Que é essa saída dela, ou raiada. Nos projéteis de arma lisa, o projétil pode sair assim, né? Esse aqui é um projétil. Sai assim. Ele aqui. Se for arma lisa, ele vai sair assim, rodando. E a trajetória dele pode ser assim, ele bater aqui, ele bate aqui, porque ele vai ter a trajetória certa. E ele pode bater assim, ou pode bater assim. Agora, na alma raiada, ele vai sair rodando aqui, ó. Vai dar mais ênfase ao instrumento perfuro contuso, ele vai sair rodando aqui, ó. Então, a precisão dele vai ser muito maior. E nesse projétil, sai de uma arma de alma
raiada, ele vai ter raios mesmo nela, assim. E cada arma vai ter uma alma diferente. Porque na hora de furar, se eu estou com a mesma broca aqui, furando o mesmo cano, armas diferentes, o que vai acontecer? O desgaste vai ser diferente, que desgasta tanto a broca quanto o cano, e é minúsculo. E esse desgaste minúsculo é tipo a impressão digital que cada projétil tem, que cada arma tem. Então, eu vou saber de qual arma certeiro saiu cada projétil. Aí eu falo com vocês, qual que é a arma boa do matador mesmo, tá bom? O 22, tá? Revólver. Por quê? O matador bem vai lá, efetua os disparos e espera a pessoa morrer, que morra 2 ou 3 dias depois. E matador por pistolagem mesmo. Por quê? O projétil de 22 ele vai correr no corpo da pessoa. Então, quanto mais hemorragia, mais chance tem da pessoa morrer. Outra, não fica o estojo fica na arma. Então, o estojo não sai. Então, é menos uma forma de você descobrir o quê? Que bala que foi aquela, que cartucho que foi aquele que matou. Igual da Marielle, fica sabendo que os cartuchos saíram do lote da Polícia Federal. É isso mesmo por quê? Está escrito na bundinha do cartucho lá. Outra, pode ficar o quê? Celular digital no cartucho também. Tá bom? Agora, qual que é a arma utilizada pela polícia, que vocês veem muito eles aí? A .40. Justamente porque eles têm uma coisa chamada stop power, que é o quê? A força de parada. Bate e joga o cara para trás. Aquela arma da polícia não é para matar, é para interromper uma ação. Tranquilos? Então, todo crime que tiver, eles vão colocar. Foi praticado com essa arma, com esse tipo de cartucho. Esse tipo de cartucho saiu dessa arma. Então, vai ter tipo uma digital de todas as armas do mundo que eles querem fazer. Para quê? Ficar fácil depois prender alguém que praticar, saber se é uma mesma organização criminosa ou uma mesma pessoa cometeu vários crimes. Tranquilos, então? Esse é o banco de perfil balístico que eles criaram. Vamos ler aqui o que fala dele aqui? Vamos ver no dia, então. Vamos ver aqui. Prevê o armazenamento de armas, projéteis, estojos de munição. Estão vendo a medicina legal e a criminalística sendo usada aqui no pacote anticrime de vocês? Vamos lá, então. Deflagrado um banco sigiloso a ser gerenciados por unidade oficial de perícia criminal. Uma subperícia que eles estão fazendo, na verdade, tá bom? Pelo projeto, os dados serão coletados a partir de crimes e fica vedada a sua comercialização. O governo federal deverá regularizar a criação desse banco. Ou seja, tendo um aparato investigatório melhor. E lembrando a vocês o que eu sempre falo com vocês. Não existe crime perfeito. Existe o quê? Investigação mal feita. Isso é certo. Tranquilo, meus queridos? Vamos lá, então. Cadeia de custódia, o que não tem nada a ver a cadeia de custódia, que se insere um pouco dentro desse banco de perfis balísticos, tá bom? Por que ela se insere dentro disso aqui? Vamos ver o que funciona essa cadeia de custódia. Antes me fala quando o meu rosto sumir, tá bom? Vamos lá, então. Aqui uma série de regras de modo disciplinar a atuação dos vestígios do crime. O outro é só de bala e arma, projétil, essas coisas. Esse é de todos os vestígios, né? Desde a coleta do material até o descarte, que seja material genético ou não. Aí qual que é a ideia? Guardar provas para futuras investigações, não é? De forma segura. Olha que interessante, nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, né? Um policial, na década de 50, 60, deu um tiro, um cara matou um policial, esse policial conseguiu dar um tiro nele, nas costas desse cara, esse cara em fuga. E aí o sangue desse cara caiu no chão. Beleza, não acharam esse cara. Pegaram esse material e coletaram e guardaram. Falaram, vamos deixar isso aqui, que um dia futuramente nós vamos achar algum exame, não tinha nem falar de DNA, nós vamos achar algum tipo de exame que podemos usar esse material. Quando inventaram o DNA, descobriram que era um senhor de quase 80 e poucos anos que tinha matado esse policial, acima de qualquer suspeita. Esse senhor teve uma fase meio conturbada na vida dele. O que aconteceu? Lá tinha prisão perpétua, não tinha prescrevido o crime, mandaram o cara para prisão perpétua. Não é?
Um vovô já de 90 anos quase. Então, isso é coisa séria, né, gente? É coisa que você vê que nós estamos melhorando o nosso aparato pericial, tá? Crime, perícia, prova. Isso é certo, nós precisamos fazer isso, não é? Então, aqui, ó. A ideia é garantir que as provas estejam sempre à disposição da polícia e da justiça de forma segura. A Câmara surgiu a proposta, beleza. Construção de presídios de segurança máxima. Hoje, não só, nós já temos, aqui em Minas Gerais, já temos a máxima, que é Letícia, pare de fumar, tá? Isso acaba com a sua saúde, tá bom? Menina bonita fumando. Aí, para com isso. Você tá nova, muito bonita para ficar fumando, tá bom? Vamos lá, então. Aí, aqui, gente. Ai, peraí. Essa aqui é minha gatinha, uma delas. Essa aqui é a princesinha, tá vendo? A chatice dela, tá vendo? Vamos lá. Eu vou pegar. Fica o dia inteiro. Tem os dois. Aí tem a Sarinha. A Sarinha é mais mal-humorada. A Sarinha fica ali deitada no canto. Não é, Sarinha? Aí, vamos lá, então. Olha que interessante, então, né? O Estado já tem um presídio de segurança máxima, que é qual? Que é a Nelson Hungria, não é isso mesmo? Mas a tendência é criar mais... Agora permitiu que tanto os Distrito Federal como o Estado construam mais, não só a Federação, construam mais presídios de segurança máxima, tá bom? Eles estão querendo bater de frente, vocês vão ver muita coisa aqui, que se endureceram muito com o crime organizado. Bancos de dados multibiométricos de impressão digital, de novo na criminalística, onde eu falo com vocês, por que a sua empresa, existe a sua impressão digital? Seria a forma dos seus dedos aqui, não é isso mesmo? Aonde é feito por quê? Olha, vamos lá então. Cristas e invaginações, cristas e depressões, ou sulcos, né, que é o buraco. Não é isso mesmo? Então, cada um tem uma impressão digital. Como se coleta a impressão digital? Por mais que você não queira, quando você coloca a mão numa superfície lisa, tá? Sua mão tem impregnada, você acabou de lavar com sua mão, agora sua mão tem gordura, tá? Então, essas minúsculas partículas. Então, falei, super, olha, lindo, lindo, lindo. Então, é doido. O que acontece? Quando a pessoa coloca a mão numa superfície lisa, vai ficar esses sulcos e essas cristas. E cada um tem uma, tá? Qual que é o grande problema da impressão digital? Tem pessoas que não têm. Tem pessoas que têm acesso a sabão, esse tipo de coisa, também não tem. Tem pessoas que não nascem com ela. Então, esse é o grande problema da impressão digital, não ser bem coletada por vezes. Como é que se coleta a impressão digital? A pessoa joga numa superfície um pó, esse pó geralmente preto, ele impregna naquela superfície, depois ele coloca tipo um papel contact, um durex, uma coisa assim, e puxa. Na hora que puxa, ali sai a impressão digital da pessoa. Tá? E essa impressão digital é de suma importância para elucidar alguns crimes. Agora, superfície porosa, não tem como ter impressão digital. Então, se a pessoa matar a outra com uma pedra que seja porosa, você não vai saber que ela pegou ali a impressão digital. Tranquilos, meus queridos? Então, vai ter um banco agora que vai guardar o quê? Multibiométrico, que vai guardar o quê? Todas as impressões digital. Lá no banco, você já não coloca a impressão digital lá? E se você tiver impressão digital que não funciona 100%, o seu registro biométrico vai ficar meio comprometido. Tranquilos até aí, meus amores? Sim ou não? Só um pouquinho aqui que eu tenho que colocar para carregar aqui os bichinhos aqui. Peraí, vamos lá, só um minutinho, peraí. O negócio aqui não para, né, gente? Beleza aí? Tranquilos? Para você, sim, né? Para mim que tá só um probleminha aqui. Peraí, que às vezes eu vou alterar aqui um pouquinho. Peraí. Só um minutinho aqui, meus queridos. Eu estou alterando um negocinho aqui. Beleza, então, que eu estou carregando os vários celulares aqui. Tranquilos até então, esses bancos, o banco biométrico, então, falamos isso aí, então. Vamos lá, então. Partindo agora, então, para vocês aqui, continuando aqui, vamos lá, então, aqui, ó. Bancos multibiométricos de impressão digital. Define que o banco, para armazenar dados, subsidiar investigações, ficará subordinadas ao Ministério da Justiça.
A formação dele, segundo o projeto, deve ser regulamentada pelo governo federal. O cadastro deve ser incluído ainda, se hipóteses, as características da íris, né? E a íris é fatal, gente. A íris ela é certeira também, cada um tem uma, né? Se possível, características de rosto e voz. Essa voz marcante do professor de vocês, Rouca, não é isso mesmo? Aqui, ó. A formação dele, segundo o projeto, deve ser regulamentada pelo governo federal. Nos casos de investigação civil, administrativa e eleitoral, o único compartilhamento possível é das impressões digitais. Permite ainda a retirada de material genético de presos provisórios, né? É muito discutível isso, sobre a constitucionalização disso, isso vai ser debate para o STF, você não tem dúvida disso, né? Você possa tirar material genético do preso, não é isso mesmo? Mas isso é bom para você ter um perfil genético. A liberdade condicional, parte geral aí do Código Penal, que foi alterada aqui, então, pelo pacote de crimes. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Tranquilo, isso já existia. Cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for residente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Então, aumenta-se um pouco isso, 1/3. Cumprindo mais da metade se for residente em crime doloso. Não falou de violência ou grave ameaça, qualquer crime doloso. Só um pouquinho que o povo está que chega aí, vamos lá. Para aqueles que chegaram agora aí, de novo, eu estou dando uma revisão no pacote de crimes que nós falamos na aula passada, porque ele é de suma importância para nós, e ele vai interferir aqui também, já interferiu na lei de organização criminosa, de escuta telefônica, e de interceptação telefônica, e de organização criminosa, que nós vamos estudar aqui. Então, estamos... condicional são quantos anos mesmo? Agora não tem nada de... Na verdade, a pena aqui, ó. Pena de liberdade igual ou superior a 2 anos, não é isso mesmo? Então, agora aumentou aqui o tempo dela em termos de valores, não é isso mesmo? Tem que comprovar hoje bom comportamento durante a execução da pena. Isso aqui foi acrescentado agora, o não cometimento de nenhuma falta grave nos últimos 12 meses. Tá pintando muito agora a defesa lá no presídio de presos que estão cometendo falta grave. Você tem que ir lá fazer essa defesa lá mesmo, tá bom? Bom desempenho... Falando nisso, Capa, os presos que já estão em condicional não estão podendo sair, não, né? Não, até que alguns eles estão liberando. O que eles estão fazendo agora, eles liberaram bastante gente aí, tá bom? Agora, visita, por exemplo, visita agora não está tendo, né? Uma menina estava chorando outro dia que ela estava com amor, não é isso mesmo? Queria ver o marido dela e está com saudades, entendeu? Oi, minha querida, né? Eu estou com saudade de um monte de gente, né? Agora, imagina se um casinho de coronavírus entra dentro daquela cadeia, o que vira aquele lugar ali, gente? Misericórdia. E eu estou tendo uma briga feroz aí com muitos colegas advogados que estão querendo ir para conversar com o preso ali dentro. Você não tem que conversar com o preso, você não precisa nem pegar procuração agora para preso, gente. Tá bom? Porque é caráter de urgência. E advogado dando showzinho aí por causa disso. Né? Convenhamos, né? Vamos lá. Aí, veja bem uma coisa interessante aqui. O trabalho é obrigatório? Não. Mas se ele não trabalhar, ele vai conseguir a liberdade condicional? Não. Por quê aqui, ó? Bom desempenho no trabalho que lhe for atribuído. Você está entendendo? Então, é uma forma de obrigar o preso a trabalhar, não é isso mesmo? E aqui, aptidão para promover a subsistência mediante o trabalho honesto. Vocês estão vendo, então? Você não é obrigado a trabalhar. Mas, se você não trabalhar, você não vai conseguir a sua liberdade condicional. Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade, o dano causado à pessoa. Né, da infração. Aqui, outro, inciso 5º, cumprido mais de 2/3 das penas do caso de combinação, a condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecente, tráfico de pessoas e terrorismo. Só penado não foi incidente específico nesses crimes dessa natureza. Você está vendo que estão endurecendo também as regras do crime de tráfico de drogas? Né? Ele continua sendo passível
de liberdade condicional, mas endureceram-se as regras para ele. Tranquilos, amorecos, sim ou não? Vamos lá, então. Gente, estudar direito é isso, é ler, 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 é método repetitivo, né? Igual o Bruno Morato fala muito, né? Direito não é uma coisa passiva que você estuda em casa, comendo wafers, deitado na cama. Pegue um código, lê de lado de cá, você tem que ler e confrontar tudo. Quanto mais você lê e fala alto, você vai memorizar aquilo, né? Então, aqui, parágrafo único. Para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação das condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Então, endureceu muita coisa para a liberdade condicional, tá? Liberdade condicional em crime, aqui, vai repetir de novo o que eu estou falando aqui, né? Em caso de crime hediondo com morte. Então, aqui, ó, a Câmara aprovou o texto que veta a liberdade, condicional aos crimes hediondos cometidos com morte. Crime hediondo, então, matou, não é isso mesmo? Fica impedido de ter o benefício de quê? Liberdade condicional, tá? Tráfico de drogas tem. Crime hediondo com morte, não mais. E outra, se você fizer parte de organização criminosa e aí grife em quem puder. Organização. Eu não estou falando associação. Organização é mais de 4 pessoas, tá bom? Previsão expressa na lei que nós vamos estudar de organização criminosa. Associação, mais de 3, tá bom? Belezinha? 4 ou mais de 3. Nós vamos especificar. Beleza, aqui, muito diferente. Então, aqui é só se você pertencer a organização criminosa, que é uma coisa bem pior, tá bom? E continuar a fazer parte do mundo do crime. A lei criou mais requisito, então, para a liberdade, então. Colaboração premiada, que nós vamos estudar aqui dentro da organização criminosa, tá bom? Aqui, ó. O texto aprovado muda as regras da delação premiada, que o certo é colaboração premiada. Tá? Que exige a presença de um defensor público ou de um advogado, e que eu não trabalho com isso, tá bom? Por quê? Para mim, isso é função do Ministério Público, arrumar aparatos para a condenação da pessoa, né? Eu não vou ficar trabalhando X9, tá bom? Embora tenham escritórios que estão ganhando muito dinheiro com isso a nível de lava-jato e coisas mais, não é isso mesmo? Mas lembre-se que o pessoal fica de olho em você, não é isso mesmo? Então, aqui, ó. O texto aprovado muda as regras de delação premiada. Prevê que nenhuma medida cautelar ou recebimento da denúncia ou queixa-crime poderá ser decretada ou apresentada apenas com as declarações do delator. Então, tem que pegar as declarações do delator junto com outros elementos de prova. Tranquilos até aí, sim ou não, meus queridos? Beleza? Vamos lá, então. Outro, estabelece ainda que o acordo de depoimentos do delator serão mantidos em sigilo, até o recebimento da denúncia, e que se de acordo com a colaboração não for confirmado pelo celebrante MP ou polícia, que será lembrado pelos dois, não poderá utilizar informações ou provas apresentadas para qualquer outra finalidade. Então, aquele acordo tem que ser celebrado. Se ele não for celebrado, for arquivado, entender que não vai ser celebrado, ele não for homologado, ele não pode ser usado para nada. E não vai só fazer a denúncia em cima dele. Tranquilos, meus queridos, o direito é feito de detalhes, o que arrebenta a gente no direito é esse. O que mata não são as regras, igual São Paulo sempre com vocês, são o quê? As exceções. Não é isso mesmo? Continuando. Também, né, Letícia? Aqui, ó. Com isso, a homologação deixa de ser uma análise apenas formal. Formal das cláusulas do acordo, devendo o magistrado entrar no mérito. Então, hoje, o magistrado tem mais um poder. Ele vai entrar no mérito da colaboração premiada, tá? Analisar a narrativa do colaborador e verificar a sua pertinência ou razoabilidade, sob pena de não aceitação dela.
como aconteceu no caso do Joesla, que falou que tinha feito, mas não tinha feito nada, né? Na verdade. Tá bom? E se beneficiou com isso aí. Progressão do regime, no pacote anticrimes. Altera a parte geral e altera também o quê? A lei de execuções penais. Tá bom? Tem turmas que nós vamos estudar aí, né? A lei de execuções penais, tá? E temos que ver o pacote anticrime. É aquilo que eu falei com vocês uma vez que eu dei um trabalho, uma vez, aí aluno fala umas bobagens. Eu dei o mesmo trabalho, mas com viés diferente para criminologia, para execução penal e para direito penal. O aluno, eu estou dando o mesmo trabalho para todo mundo. Analise o foco. Um eu coloquei na questão da dolo da culpa. Outra questão que eu coloquei na questão da criminologia. E outra questão que eu coloquei na estrutura da execução penal. Né? Então, você pode trabalhar uma norma, um caso concreto sobre vários aspectos. Então, aqui, a pena privativa da liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso. Artigo 112 do Código aí, né, do pacote anticrimes, que vai alterar aí, essas duas leis, a execução e o Código Penal, a ser determinada pelo juiz quando o preço estiver cumprido. Então, agora, né, o que muda agora? Esquece aquele negócio, 2/3 e tudo mais, né? Agora não. Agora vai ser porcentagem. Então, aqui, 16%. Então, é cálculo de matemática que você vai fazer da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Professor, como é que eu vou estudar isso? Para mim, da forma que você quiser agora para concurso, é decorar, não tem jeito não, tá? Não tem a dúvida que você quer colocar isso aqui, tem muita picuinha para dar dúvida para a pessoa, né? 20% se o apenado for, se for o apenado em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, né, se ele for reincidente. E para eles colocar de 5 em 5, nós colocaram um valor aqui que não dá para a gente saber, né? 16, 20. 25% se o apenado for primário, o crime tiver cometido com violência ou grave ameaça. 30% da pena se o apenado for reincidente de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Tem que decorar, professor? Tem. Isso não tem jeito, meus queridos. Tá? 40% da pena se o apenado for condenado à prática de crime hediondo ou equiparado, né? E se ele for o que primário? 50% crime hediondo ou equiparado, se ele for o que reincidente. Não é isso mesmo? Aqui, equiparado, aqui, 40%. Hediondo equiparado, se for primário. 50% hediondo equiparado, com resultado morte, e se for primário, vedado livramento condicional. Nós já sabemos disso, né? B, se o condenado exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa para a prática de crime hediondo ou equiparado. Também 50% pela prática de constituição de milícia. E 70% se o apenado foi incidente no crime hediondo ou equiparado, resultado com morte. Então, e é vedado o quê? O livramento condicional, né? Então, ele repetiu por 2 vezes que o hediondo com morte é o quê? Vedado o livramento condicional. Vocês estão vendo que eu estou passando 2 vezes essa matéria com vocês, então, gente, que é importante, não é englobação isso, é a gente frisar e degustar, quanto mais melhor. Informante do bem. Isso aqui, nós vamos falar dele aqui, lá embaixo, no informante do bem, tem a ver com a administração pública, pessoas que trabalham dentro da administração pública e vão informar a questão do crime. Não confundam ele com colaboração premiada. Tranquilos aí, meus amores? Sim ou não? Vamos lá, então. Informante do bem. Determina que a administração pública, direta e indireta, manterá ouvidorias, né, tipo corregedorias que eu estou ouvindo, para garantir que qualquer pessoa o direito de relatar informações sobre crimes contra a administração pública. Então, informante de bem sempre tem a ver com a administração pública. Contra a administração pública, de ilícito administrativo ou qualquer ações ou omissões lesivas ao interesse público.
Estas pessoas conhecidas como informantes do bem terão direito à preservação de sua identidade, que só poderá ser revelada nos casos de relevante interesse público ou de interesse concreto de apuração dos fatos. Esse interesse, esse conceito varia, esse que é o problema, é um tipo aberto, né? Vamos lá, então. Além disso, o informante do bem terá proteção integral contra retaliações e será isento de responsabilidade civil ou penal em relação ao relato que fizer as autoridades. O grande problema, se a pessoa fizer um relato falso, tudo bem, vai ter crime de injúria, calúnia, difamação, aí depende. Mas o grande problema aqui é essa isenção de essa responsabilização civil ou penal, tá vendo aqui? Né? Por quê? Porque a pessoa pode fazer isso com a cabeça de querer prejudicar simplesmente o colega. Prescrição da pena, não é isso mesmo? Então, agora entendido que se tivermos tribunais superiores, tá bom? Eleitoral, Superior de Justiça e outros mais, né? STF, tá? Independente se o recurso for admissível ou não, tá? Se o admissível for meramente protelatório, fez recurso para isso, suspende o prazo prescricional. Ótimo isso, para esse pessoal que fica saindo de uma instância e indo para outra, não é? Vamos aqui. Inclui, só um pouquinho aqui. Hoje a coisa que eu fico de bobeira é que os que mais falaram mal não assistem a aula. É difícil, não é? Fala a verdade, né? Você sumiu de novo. Apareci, eu fico de bobeira, aparece todo mundo, menos os AIS, tem que falar mal da gente. É difícil. Eu não sei por que esse povo fica falando mal de você, porque colocando sua aula como presencial. Eu não entendo isso, eu te falo a verdade, Cassandra. É difícil, viu? É difícil. Falei bem, falei mal, mas... Mas o cara tem que reconhecer que ele é mau de serviço, né? Igual teve um aluno agora que estava dando show aí, porque disse que as aulas diminuíram o horário das aulas. Que horário? Está tendo horário normal de aula, né? Tudo bem que tem aluno que fica olhando, né? Será que o professor deu 2h30? Você não deu? Ele não deu aula, não é isso mesmo? Você não fez intervalo? Eu acho que ele não deu aula, né? Assim que tem aluno que faz isso. Tem aluno que entra no começo, no meio e no fim da aula, né? Eu não entendo muito bem, né? Falar a verdade com você, né? Acho que isso é deturpação de caráter, tem hora, né? Mas vamos lá. Ele estava reclamando, é o cara mais que eu vi infrequente e é o que mais reclama de qualidade de aula de professor. Fico de bobeira, né? Tranquilo, mas vamos lá, né? Vamos lá. Então, aqui, inclui uma nova hipótese em que pode ser suspensa a contagem da prescrição das penas, quando houver recursos pendentes de julgamento em tribunais superiores, independente de admissíveis ou não. A prescrição, quando termina o prazo, vai falar aqui, né? Beleza. Juiz de garantias, né? Que está sendo um debate aí, igual eu falei, eles vão colocar todo esse pacote de crime agora no STF para analisar a pertinência dele, constitucional ou não. Mas vamos lá, então. Juiz de garantias, a grosso modo, é aquele juiz que participar da fase da investigação, que fizer medidas cautelares como quebra de sigilo telefônico, interceptação telefônica, prisão cautelar, determinar tudo isso aí, prisão preventiva, toda a atividade probatória não é ele que vai julgar para ele não ficar contaminado com isso, né? Com essa prova cautelar, e poder dar uma sentença totalmente imparcial. Isso realiza aquele princípio do nosso sistema acusatório, fornece ele, né? Dá uma embasada melhor dele, falando que o quê? Esse juiz, ele a divisão de cada tarefa, né? Juiz julga, não é isso mesmo, imparcialmente, defesa defende e acusação acusa. Tranquilos? Então, é uma coisa para garantir isso. Então, aqui, o juiz de garantia é uma função exercida no processo criminal por um juiz de direito encarregado de atuar como garantidor da eficácia do sistema de direitos e garantias fundamentais do acusado no processo penal, especialmente de dispor sobre a prisão provisória de uma pessoa investigada e seus respectivos pedidos de liberdade provisória. É também responsável por analisar o pedido de medidas cautelares formuladas durante o inquérito. Também dispõe sobre pedidos de prorrogação de internação psiquiátrica compulsória e é adotado em países da França, Itália, Panamá, né? Panamá.
recentemente previsto também em lei instituída no Brasil. Na França, o juiz de garantia é chamado juiz da liberdade e da detenção. Em francês, le juge de liberté et de détention. E analisa os pedidos formulados pelo juiz da instrução, que é um diferente, que vai instruir o próprio processo. Aí autoriza o Ministério Público a praticar alguns atos, certos tipos de inquérito. Também se dispõe sobre a retenção administrativa de estrangeiros. No Brasil, essa função é instituída pela lei de dezembro de 2009, com o juiz colaborador no inquérito policial, necessariamente distinto do juiz que sentencia o processo, tendo causado polêmica, como tudo no Brasil. Sua instituição foi, depois de algum dia, impugnada para o STF, está em debate ainda, né? Ele passa a ser responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal, pela salvaguarda dos direitos individuais. Entre as atribuições são a supervisão das investigações, a garantia da legalidade do processo e do cumprimento dos direitos suspeitos do réu. Professor, se fica lendo, claro, gente, a matéria está aqui, eu tenho que ler para vocês, eu estou fazendo um debate com vocês e é isso que a gente trabalha. Crimes contra a honra, contra a internet, os fofoqueiros de plantão aí, de novo a turminha que fala mal de mim. Se eu quisesse processar, poderia processar, não é? Então, cometidos pela internet, a pena triplica. Já imaginou um estudante de direito respondendo um processo criminal porque falou mal de professor, gente? Toma muito cuidado com isso, gente. Vocês falam mal de professor aí em rede social, nem todo mundo é amiguinho de vocês, nem todo mundo está satisfeito com vocês também em sala de aula. Não é isso mesmo? Então, toma cuidado com isso. Não é? Tome muito cuidado com isso. Por isso, gente, que eu xingo o Danny Boy pessoalmente, porque não adianta nada ficar xingando ele. Então, exatamente. Então, a forma agora é triplicada, não é isso mesmo? Aqui tá fazendo algo com esse tá lavando a égua em casa. Por quê? É tudo interativo. Ah, é. Ele tá firme e forte lá nas aulinhas dele. Veria nas reuniões de vez em quando aí. Vamos lá. Não persecução penal. Então, é naqueles crimes o quê? Vamos lá, então. Nos crimes que for cometido com penas inferior, não quer dizer igual, inferior a 4 anos, nos crimes com penas inferior a 4 anos, praticados sem violência ou grave ameaça, então, crimes aí de apropriação indébita, essas coisas, a pessoa faz um acordo com o Ministério Público de persecução crime de penal, que depois vai ser homologado pelo juiz. Que essa pessoa não vai ser sequer denunciada, gente, ela não vai ser nem processada pelas formalidades legais. E vai pagar aí, em tese, né, penas que não são penas, já que não vai ser processado, né? Ele vai ter aí medidas que serão tipo prestação de serviço à comunidade e outras, né? Isso aí é para desafogar o judiciário. Mas eu entendo que é partindo para o simbolismo do direito, né? Gente, eu sou a favor, quem sou eu, né? Daquela política das janelas quebradas. Por menor que seja a infração, a pessoa tem que ser punida, que aí dá um juízo de valor para a pessoa, né? Uma punição. Quer ver uma coisa? À noite eu passo um sinal. Se dá para mim passar, não preciso parar, atravesso ele. Não tem limite de velocidade? Vamos lá, agora se tem câmera, eu vou. Então, pena sem sanção não funciona, né? Né? Exceto seus clientes, né, cara? Exatamente. Onde eu falo com vocês, gente, que até um debate que eu falo com vocês, essa questão de democracia tem tudo a ver com educação, tá? Se o pessoal não tem educação para seguir regras, eles não conseguem ficar na democracia, não. E aí tem que ter pessoa que manda neles, não é isso mesmo? Então, o povão não entende muito esse tipo de coisa, não. Não estou falando de intervenção militar nem nada disso, não. Mas eu estou falando com vocês que o quê? Tá? O povo, lei sem sanção não funciona, não. Tá bom? Vamos lá, então. Então, outra novidade é o acordo de não persecução penal, que já estava previsto na Resolução Nacional do Ministério Público, mas não em lei. A partir da vigência dessa nova norma, nos casos de infrações com pena mínima inferior a 4 anos praticadas sem violência ou grave ameaça, o Ministério Público pode propor o não processamento do acusado, desde que ele repare o dano, confesse a prática e preste serviço à comunidade e pague uma prestação pecuniária. Olha que maravilha, não vai nem sujar a ficha do cara.
Outro grande problema disso é que é do Ministério Público essa atribuição fazer isso. Aumentou mais ainda o poder do Ministério Público. Então, o Ministério Público já fiscaliza, o Ministério Público agora está até julgando, se for analisar bem. Eu tenho muito medo, o Ministério Público está pegando tanta função, que daqui a pouco ele vai enrijecer tanto que ele vai trincar e vai perder um pouco o foco dele. Tá? Para aqueles bobos de plantão que acham que o Ministério Público, que vocês vão fazer estágio no Ministério Público, vocês babam ovo. Uma vez uma aluna queria que assinasse tudo que o Ministério Público estava falando. Eu falei, não, que essa coisa de investigação do Ministério Público, eu era contra. Foi aprovado. Eu falei, não, na minha aula você não vai forçar a barra, ninguém entendeu. Porque eu quero, não. Você não vai forçar a barra. Né? Você pode falar com o seu promotor, que aqui, quem manda aqui sou eu, não é ele. Ele não vai fazer força a barra disso. Eu vou impor o meu ponto de vista também aqui. Né? É difícil, a pessoa vai trabalhar num lugar com aquela cabeça impregnada, acho que o juiz sabe tudo, o promotor sabe tudo, não é isso mesmo? E eu ganho dinheiro falando contra o que eles falam, não é isso mesmo? Então, aqui, ó, não se trata de colaboração premiada, não tem nada a ver, porque não existe cooperação, esclarecimento de fato e auxílio de investigações. Basta a confissão e o cumprimento das obrigações fixadas para afastar o próprio processo penal. Tal medida deve o quê? Desafogar a justiça e reduzir o número de encarcerados. O acordo de não persecução criminal também poderá ser feito também aonde? Nos tribunais superiores. De acordo com a ação de não persecução penal, também poderá ser fechado em processos dos tribunais superiores, STF e STJ. As condições para esse acordo são as mesmas, ou seja, com menos de 4 anos, previstas em substâncias. O investigado precisa confessar o crime e não pode ter cometido com violência grave ameaça. O delito deve ter pena mínima inferior a 4 anos. Então, a galerinha do colarinho branco vai meter a cara agora nesses crimes, né? Queridos, beleza, até aí? Vamos aí, vamos no negócio, vamos arrebentar. Professor, você não dá para ver essa que você ficou de passar todo hoje. Existem outras aulas? Não existe? Nós vamos acabar nas outras aulas? Não vamos? Beleza, então. Saída temporária. A lei proíbe, vou falar aqui de novo, então, a saída temporária nos crimes cometidos hediondo que resultaram morte, né? Então, saída temporária são 5 saídas durante 7 dias em datas comemorativas que podem variar de estado para estado, uma regra, dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, Natal e Ano Novo. Tá bom? Que eles podem sair e ficar 7 dias fora. Tá? Então, qualquer pessoa que praticar crime hediondo a partir desta data, tem um gatinho igual do passarinho que passou ali atrás. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, os crimes cometidos, então, hediondo, que resultaram em morte, não poder ter uma saída. A saída temporária, então, vai falar o quê? Prisão preventiva. Hoje, o que vai ter essas prisões, toda e qualquer, praticamente, medida cautelar, a grosso modo, vai ter um contraditório e ampla defesa. Você vai poder se defender dela antes da decretação da preventiva. Gente, vocês têm que tirar da cabeça, principalmente aqueles cabeças fechadas, que acham que todo mundo tem que ficar preso. Não, gente, né? Prisão é medida de exceção. E a prisão preventiva não pode ser também um cumprimento de pena. Não estou lulando como Letícia, mas também não estou bolsonaro como outros alunos. Mas vamos lá. Pelo ordenamento vigente legal, o Lula não deveria ter sido preso ali, né? Porque caberia o recurso, tanto é que ele foi solto. Tranquilo? Olha que contrassenso. Se eu cometer um crime flagrante, né? E não fui julgado ainda, eu posso ficar preso pela prisão preventiva, ou, né, aí vou decretar em preventiva. Agora, se eu já fui julgado, então, se eu for julgado, eu não posso, aí eu já não posso ficar preso. Olha que contrassenso, né? Então eu estou preso porque eu não fui julgado ainda. Depois que eu fui julgado, eu tenho que colocar em soltura, por quê? Cabe mais recursos. Então, é o princípio de presunção de inocência que nós estudamos lá na frente, que vai falar o quê? Que até o trânsito em julgado a pessoa não deve cumprir a pena. Eu não concordo, mude a lei. Agora, você não vem falando isso aí para dar um viés jurídico legal nisso aí. Nós trabalhamos com lei. Se vocês mudarem a lei, eu vou entender que sim. É o que eles estão querendo fazer, é mudar a lei. Tranquilos até aí, meus queridos? Sim ou não? Beleza. Então, aqui.
aqui, ó. A lei estabelece que não será admitida a decretação de prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena ou em decorrência imediata da investigação criminal ou da apresentação e recebimento da denúncia. Isso aí também é uma ressalva em crimes sexuais, meus queridos, né? Porque o pessoal quer a prisão imediata da pessoa. Olha o prejuízo que dá para a prisão uma pessoa num crime sexual, para depois averiguar que a pessoa é inocentada. Isso mesmo? Tem aluno que formou e está fazendo prova da OAB que me ligou outro dia e falou: professor, o cara confessou que abusou de uma criança e não foi preso até agora. Ele praticou o crime. Ele foi preso em flagrante? Não. Está atrapalhando a instrução processual? Não. Existe alguma medida de caráter economia? Não. Alguma medida de caráter social? Ele tem que ficar solto mesmo. A regra é soltura. Mas ele confessou. Aonde na lei falando que se o cara confessou, ele tem que estar preso? Como nós vimos ali, a confissão, ela é uma prova absoluta? Não. Não é isso mesmo? Eu já não falei com vocês que o cara confessou, mas não tinha outras provas para acusarem e ele teve que ser solto? Não é isso mesmo? Um crime de homicídio no tribunal do júri? Não é isso mesmo? Tranquilo? Então, confissão só para Você deu uma explicação sobre isso nesse sala de aula. Então, confissão, confessou. Não tem nada a ver o cara confessar, não. O que tem a ver uma coisa com a outra? Abram a cabeça, expande a mente. Não é isso mesmo? Vamos lá, então. Então, aqui. O juiz não mais poderá decretação, a prisão preventiva de ofício, tá? Ou seja, de uma vez só canetada. Ou seja, sem precisar de provocação de outros agentes. Agora, a prisão preventiva deverá ser decretada a requerimento do Ministério Público ou recebimento da denúncia. Então, por isso que muita gente fala que o pacote anticrime se tornou o quê? Um pacote, na verdade, de garantias, tá? O Washington vai dar uma palestra para vocês também de pacote de crimes. É interessante vocês verem isso também, que ele tem uma outra ótica dentro do pacote anticrimes, tá bom? Aniversário dele ontem, por sinal. Vamos lá. Então, aqui, ó. A prisão preventiva também passa a ser cabível quando houver perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Então, tem mais uma hipótese aqui de cabimento da prisão preventiva. Antes da nova lei, havia a possibilidade de se decretar essa modalidade de prisão para garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência de crime ou indício suficiente de autoria. Além disso, a decisão judicial que decretar a prisão preventiva deverá ser motivada e fundamentada em receio de perigo ou existência concreta de fatos novos ou contemporâneos, que justifique a aplicação da medida adotada. A prisão preventiva deverá ser revisada a cada 90 dias. Olha que interessante, a cada 90 dias, mas esse persiste ou não, a necessidade dela não. Ou se o órgão judiciário que decretou deve analisar, então, ou seja, vai decretar, né, entre 90 e 90 dias. Se não fizer essa revisão da prisão preventiva de 90 em 90 dias, ela será considerada ilegal, caberá o quê? Um relaxamento da mesma. Aí, vamos lá, gente, só uma respirada aqui, já falando cansa, né? Vamos lá. A gente acha que não vou dar intervalo, não, né? Vamos direto? Se acabar, acabou. Se não acabou, eu me ferrei. Beleza? Então, vamos lá. Arquivamento do inquérito policial, né? O inquérito policial, então, teve alterações na lei que fala sobre o arquivamento do inquérito policial. O que é isso, meus queridos? O que alterou nessa lei de arquivamento do inquérito policial? Tá? Vamos lá, então. Hoje, não só é um só do juiz mais o arquivamento, entendeu? Mudaram essas regras, né? É um ato maior do Ministério Público agora, tá bom? O Ministério Público tem uma participação muito maior. Então, vamos lá. Com a nova redação, o arquivamento do inquérito policial terá duas fases distintas. Lembrando, para a prova e para o trabalho de vocês do AVA, segue a norma antiga. Isso aqui é para o pacote anticrimes, tá bom? Vamos lá, então. A primeira, o Ministério Público, opinando pelo arquivamento, serão duas fases agora. Pelo inquérito policial, vai intimar a vítima, o investigado e a autoridade policial.
vai intimar esses três. Vocês estão vendo que hoje eu estou demorando mais um pouco no pacote de crimes, que eu estou aprofundando nele? Beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó. Inquérito policial, que será intimar a vítima, investigada e a autoridade policial para comunicar acerca do arquivamento do inquérito policial. Então, a vítima, a autoridade policial e o investigado, as três pessoas que estão ligadas ali, acerca do arquivamento. E os autos serão encaminhados para uma instância superior dentro do próprio Ministério Público. Olha o Ministério Público cada vez julgando mais, está vendo? Caso a vítima, o seu representante legal, caso não haja recurso da vítima ou do representante legal para a instância superior, inicia-se o quê? A segunda fase, onde o pedido de arquivamento do inquérito policial vai ser analisado de novo. Será revisto de uma mesma forma pela instância superior do Ministério Público, que será encarregado se homologa ou arquiva o inquérito policial ou designa outro membro do Ministério Público, ou seja, outro promotor para oferecer denúncia. Então, vamos observar uma coisa. Observe agora que não existe mais interferência do juiz no procedimento de arquivamento do inquérito policial, competindo somente as partes interessadas a interferirem nesse procedimento. Ou, de novo, então, não existe a interferência do juiz, tirar o poder do juiz, tá? No procedimento do arquivamento do inquérito policial, competindo só as partes interessadas. Tranquilo, meus queridos? Ainda cedo para dizer, em termos práticos, tal mudança. Vamos ver, não é isso mesmo? Agora, de medidas cautelares, não só prisão preventiva. A grosso modo, aquilo que falei agora, né? Proibiu de ofício, não é isso mesmo? Então, nós vamos ter um contraditório, uma ampla defesa aqui. Vamos lá, então. Nesse sentido... Letícia, abaixa o seu microfone um pouquinho, amorzinho. Fecha ele aí. Nesse sentido, de modo a coibir novos abusos e reparar constrangimentos ilegais a quem números têm imputado tem sido submetido a longos anos, o legislador buscou alterar de forma substanciosa a título dos capítulos que tratam das prisões e medidas cautelares. A grande inovação foi estampada no artigo 282, que acabou por aniquilar a possibilidade de prisão, de decretação de medidas cautelares de ofício pelo magistrado, ainda que no curso do processo. Trata-se agora de clara preocupação legislativa com as regras imanentes ao sistema acusatório constitucional e com a imparcialidade do julgador, enquanto pressuposto fundante do devido processo legal. Porque, com medidas cautelares, se ele puder julgar dessa forma de ofício, ele perde a parcialidade dele, ele julga do jeito que ele quer, antes dele julgar o mérito. Está vendo como é que interfere no sistema acusatório de cada uma das suas partes? Né? E coloca o sistema de juiz de garantias também para repassar isso? Também foi salutar, ou saudável, né? A previsão do contraditório prévio à decretação de medidas cautelares, disposto no novo artigo 3º do artigo 282. Então, o código de vocês agora, meus queridos, já não está valendo nada. Então, o código digital, né, que vocês têm aí, como que chama lá, do OAB de bolso. Lembre-se que a Croton, ou Pitágoras, comprou o LFG e comprou também a Saraiva. E aquela biblioteca que vocês veem presencial está indo embora, não é isso mesmo? Vai existir só a biblioteca virtual. A book. Não é isso mesmo? Tranquilos? Ou seja, eu gosto de cheirar e pegar livro. Vai cheirar seu namorado e pegar nele. Né? Ou ela. Exatamente, tudo já mudou. Vocês têm livros novos na biblioteca virtual de vocês que vocês podem baixar. Dê valor a isso, tá bom? Então, aqui, ó. Não, eu uso como desculpa com meu pai. Ah, é? Para ganhar um dinheirinho, né? Então, aqui, ó. Também foi salutar essa previsão do contraditório prévio nessa decretação de medidas cautelares, disposto no novo artigo 3º, no novo parágrafo 3º do artigo 282.
Ressalvar os casos de urgência e perigo a serem montados concretamente no edito construtivo, a parte contrária será intimada para que se manifeste em 5 dias por meio de advogado, constituído ou dativo, expondo as razões que julgar pertinentes. Foi reafirmada de forma absoluta a excepcionalidade da prisão preventiva, não cabendo qualquer outra medida cautelar diversa, que nós temos nas medidas cautelares diversas da prisão, como preconiza o 319. Entre elas, o quê? De não sair de casa. Não é que não é uma prisão domiciliar, é uma medida cautelar diversa da prisão. Tranquilo? O artigo 319 preconiza que deverá ser justificado com esteio nos elementos concretos e de forma individualizada. Mais uma vez, estão falando que o quê? O pacote anticrimes, na verdade, é um pacote de garantias. Tranquilos até aí, amores? Sim ou não? Vamos lá, então. Prisão em flagrante no pacote anticrimes. Então, vamos lá, então. Vamos ver agora as formas que serão admitidas, como que será o trabalho da prisão em flagrante agora, tá? Então, no pacote de crimes, a lei trouxe a baila uma previsão legal da audiência de custódia, que tem que ser feita em 24 horas depois da prisão em flagrante da pessoa. Se não for feita essa audiência de custódia, a pessoa tem que ser colocada em liberdade automaticamente. É possível que o relaxamento da prisão dela. Ah, mas se o diretor não trouxe da penitenciária, como eu já vi, solta o cara, tem que soltar o cara. Pode ter cometido crime flagrante, solta. A audiência de custódia é só para saber se o cara tomou danoninho, foi bem tratado ou não. Muitos juízes tiram todos os policiais da sala só para saber se foi bem tratado ou não. Inclusive os agentes penitenciários. Vocês querem concurso de agente penitenciário. Lembre-se que vocês trabalham com posição de risco, não é isso mesmo? Então, a nova lei trabalha a previsão legal. Ao receber o auto de prisão flagrante ao prazo de 24 horas após a realização do flagrante, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu defensor ou membro da Defensoria Pública ou dativo. Se não tiver a presença de não deles... Oi? Bom dia, Ana. Fala, meu amor. A expressão relaxamento, soltar. Sim. E relaxar, exatamente, soltar, relaxar, abrir e só cabe no caso de prisão em flagrante. Tá bom? Liberdade provisória, não. Liberdade provisória, você vai lá analisar o quê? Primariedade, se o cara é primário, se ele tem residência fixa e trabalho honesto. Só para... Até bom, isso é matéria para frente, tá? Mas tudo bem, nós vimos um pouquinho dela. Quando falar, vou relaxar a prisão, é só em caso de uma prisão em flagrante. Quando o flagrante for feito de forma errada. Um exemplo, se o réu se apresenta para a autoridade policial, matei alguém, me apresenta, eu não posso ser preso em flagrante. Por quê? Eu estou me apresentando, entendeu? Então, não existe prisão em flagrante por apresentação. Se o delegado prendeu, ele é obrigado a relaxar. Outro, não tem esse negócio de 24 horas da prisão em flagrante, que tem de 24 horas da audiência de custódia, que tem que ser realizada em 24 horas, que você pode apresentar um relaxamento de prisão em flagrante, e tem que ser do crime, tem que ser o quê? Enquanto durar a perseguição. Cometi o crime agora. Se a perseguição durou 80 horas direto, ininterrupta, eu posso ser preso em flagrante. Tá bom? 24 horas do momento que eu fui preso, apresentado ao delegado, ele tem 24 horas para falar se me prende ou não em flagrante. Se ele falar que não prende, que você não me prender nesse meio tempo, eu sou o quê? Eu posso entrar com relaxamento de prisão, ou habeas corpus também. Por quê? A prisão é ilegal. Tranquilo, sim ou não? Então tá bom. Que voz de soninho que ela está. Só tirando uma dúvida aqui também, acho que foi você que perguntou aquela hora, aquele dia, sobre aquela questão, você lembra do policial militar? Você perguntou isso para mim, não perguntou? Ana. Você perguntou sobre o policial militar, não foi? Não. Foi não? Então tá. Depois eu vou responder aqui, então, a questão do policial militar. Eu tenho que achar a pergunta aqui, mas estou pronto para responder. Foi até a esposa do japonês, eu acho que perguntou. Vamos lá, então. Aqui, ó.
Gente, tem que perguntar. É legal quando vocês participam. Eu fico muito feliz quando vocês participam, tá bom? Vamos lá, então. Aqui, ó. Então, ao receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização do flagrante, o juiz deve promover a audiência de custódia com a presença, como eu te falei aqui, do acusado, aqui, do acusado, defensor dativo e aqui, ó, membro do Ministério Público. Momento esse que o juiz poderá, fundamentalmente, se verificar pelo auto flagrante que ele praticou, ele poderá, então, ou conceder a liberdade, ou fazer o que também? Decretar a prisão preventiva dele aqui, tá vendo? Aqui, ó, mediante termo de comparecimento aqui, ó. E outra coisa que é interessante, ele poderá soltar esse preso ali, ele vai assinar um termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação, e se verificar a reincidência dele, ou que ele entrega uma organização criminosa ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, ele vai negar a liberdade provisória com ou sem outras medidas cautelares. Então, vejam bem, gente, eu já vi juiz soltando, igual soltei recentemente, uma mulher que tinha matado o marido, confessa, não é isso mesmo, na audiência de custódia, eu pedi a liberdade provisória, o juiz falou, então eu vou liberar, que a gravidade do fato não me interessa. Interessa se ela é primária ou não. Tranquilo? Ela confessou que matou o marido dela aí. Tranquilos? Matou a machorada o marido dela. Tá bom? Então, aí é triste esse negócio, que se o cara for reincidente, automaticamente não vai ter direito à liberdade provisória. Então, aqui, note que o teor da lei, o juiz constatando a reincidência, a participação em organização criminosa ou milícia, ou ainda que o custodioso porte arma de fogo de uso restrito, será obrigatório, segundo a letra fria da lei, a denegação da liberdade. Nesse ponto parece que é inconstitucional, pois não objetiva os princípios constitucionais da individualização da pena. Isso é um caráter geral, né? Para a presunção da inocência e outros. Todo esse pacote de crime, você não tem a dúvida que vai ser passado lá no, como é que chama aquele negocinho? No STF. Todo ele vai ser passado no STF, meus queridos, tá? Para ver a constitucionalidade dele ou não. Aqui, autoridades que eventualmente, qualquer um delas, delegado de polícia ou qualquer um, que sem motivação idônea para a não realização da audiência no prazo estabelecido pela lei, responderá agora administrativamente e penalmente pela omissão. Se o delegado não leva, se o agente penitenciário não leva, se o diretor não leva. Tranquilo, meus queridos. Tornou-se a hipótese obrigatória do relaxamento da prisão quando decorrido o prazo de 24 horas previsto que não haja realizada a audiência de custódia, desde que a sua realização não haja motivação idônea. Por exemplo, agora não está tendo audiência de custódia em Minas Gerais, tendo em vista ao quê, meus queridos? Ao coronavírus, tá bom? Beleza? Razão que sua prisão será tida como legal, beleza? Aqui, ó. Então, aqui eu repeti de novo aqui, na audiência de custódia de pacote de crimes. Já falei da prisão preventiva no pacote de crimes de novo aqui, então. Né? O que abunda nunca é demais. Sentença no tribunal do júri. E esse debate está sendo aí nas conferências online do Tribunal de Justiça. Ó, no tribunal do STF, não é isso mesmo? Que coisa boa, né? Agora esses deputados podiam fazer, vereador, podiam fazer tudo por conferência, não é isso mesmo? Tem que ficar pagando esses caras em Brasília, não tem? Para quê? Não é isso mesmo? Não é esse mesmo julgamento desses caras, tudo por videoconferência, não é não? Concorda comigo? Não é? Vamos tirar isso aí de dinheiro para fazer uma coisa boa com isso aí, dinheiro para o povo, não é isso mesmo? Então, aqui, ó. Pena superior a 15 anos no tribunal do júri, meus queridos. O cara pode sair preso dele, independente de ter respondido o processo todo em liberdade. Olha que tristeza que é isso, meus queridos. Por quê? Não é? Porque deu o princípio de presunção de inocência, que deu o princípio aí de liberação da prisão em segunda instância. Outra, né? Igual eu falei, se eu for fazer júri agora, eu não vou levar mais um réu, não. Com certeza não. Porque pode ser preso lá. E o juiz só pode, nesse caso aí, suspender esse efeito se ele olhar que alguma decisão manifesta contra os autos. E você pode recorrer, pedir isso aí também lá no TJ, não é isso mesmo, nos órgãos superiores.
debate está sendo feito agora sobre a constitucionalidade desse negócio, estão feitos aí. Alguém ergueu uma mão para pergunta? Pergunta para mim aí, quem que é? Ou apertou sem querer? Vamos lá. O réu condenado por crime doloso contra a vida, que tiver pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, mesmo tendo respondido todo o processo em liberdade, deve ser preso em plenário do júri, iniciando imediatamente o cumprimento da pena. Artigo 492.1 do CPP, letra E do CPP, beleza? Modificação do CPP, então. Se o juiz ou presidente do júri verificar que a questão substancial, como o reconhecimento de nulidade pelo julgamento no plenário do júri, ou se os jurados tenham resolvido a condenar o réu contra a prova nos autos, é possível que o próprio juiz-presidente conceda o efeito suspensivo à apelação da defesa, impedindo assim que o réu inicie naquele instante o cumprimento da pena. Determinada a prisão imediata em plenário, a defesa pode recorrer ao tribunal e requerer o desembargador tal que conceda efeito suspensivo à apelação. Tranquilos até aí, amores? Sim ou não? O medo, o silêncio me angustia. Lei de lavagem de capitais, alternando. Nós vamos dar uma lidinha nessa lei de lavagem de capitais, se der tempo, mas seguramente. Passou a reprimir expressamente a utilizar, passou a permitir expressamente a utilização de ação controlada e da infiltração de agentes no âmbito da investigação do crime de lavagem de dinheiro. Então, infiltrar agentes lá dentro e da ação controlada, eles ficarem olhando, né? Ação controlada, eles vão deixando o cara praticar crimes, para depois pegar mais gente ou negócio. Nulidade no pacote anticrimes, né? Então, aqui, ocorre a nulidade sempre que a decisão for carente de fundamentação. Hoje, toda e qualquer decisão do juiz, mesmo que seja em tese interlocutória, né? Por isso que eu estava envolvendo aqui, vai ter que ter a fundamentação. Neste ponto, então, a lei só veio a conhecer aquilo que já é largamente pela doutrina dos tribunais. Recurso em sentido estrito no pacote anticrimes. Caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho, que nega a proposta de acordo de persecução criminal, crimes menores de 4, pena menor, inferior a 4 anos, que não sejam cometidos com violência ou grave ameaça. Né? A pessoa não vai ser condenada e tal. Se ele não aceitar presentes pressupostos objetivos e subjetivos, é capaz de ter, é possível o recurso em sentido estrito. Inserido no rol taxativo, que é o artigo 281 do recurso em sentido estrito. Eu vou dar uma palestra sobre recurso, apenas sobre recurso em sentido estrito também para vocês aí, está marcado aí. Recurso extraordinário, que é mandado para onde? STF, em matéria constitucional, e RESP, recurso especial, que é para onde? O STJ, em matéria infraconstitucional. Voltando a falar com vocês, nós estamos estudando direito penal. O RESP e o RESE, e o RE, né, que é o recurso extraordinário, são recursos de natureza civil, tá? E é o Código Civil que vai falar como eles devem ser. Mesmo se eu estar mandando para esse tribunal falando de recursos de natureza penal, eles vão ter que, segundo o regimento, segundo as normas de processo civil. Caso de prazo de cada um é 10 dias depois das decisões ou acordo dos tribunais. Lembrando aquilo que eu falei para vocês no macete da prática. Uma matéria pode estar falando de um princípio, igual da ampla defesa, ele está na Constituição, está também numa lei infraconstitucional. Então, na dúvida, você protocola os dois, faz um e faz outro. Se não aceitar um ou outro, não está precluso, que o seu prazo é 10 dias a contar da decisão no Tribunal de Justiça. Tranquilos até aí, meus queridos? Vamos que vamos. Vamos até acabar aqui, beleza? Então, que acabar aqui, a gente dá uma descansadinha dos 2 minutinhos aí. Então, aqui, ó. Recurso extraordinário e recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos regimentos internos. RDD,
regime disciplinar diferenciado, que é, na verdade, uma sanção, e não tem nada a ver com a LEP. Não é isso mesmo? Tá bom? Embora infira na LEP. Vamos lá, então. Agora, prazo de duração do EDD passa de ser até 2 anos, e não mais 360 dias, ou seja, dobrou a hipótese de cabimento do RDD. Tá? Então, as visitas deixam de ser semanais e passam a ser quinzenais. Ou seja, dobrou também. E haver indícios que o preso existe. Liderança de organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, que tem atuação em mais de 2 estados da federação, ele passa a ser cumprido em estabelecimento federal. Então, PCC, fique de olho, né? O RDD não é especialmente um regime de cumprimento de pena. É um quê? Uma sanção do artigo 53 da LEP. Então, ele não é um regime, embora seja regime diferenciado. Mas é o quê? Ele é uma sanção imposta aos presos provisórios. Olha bem, RDD também pode ser colocado aos presos provisórios. RDD também pode ser colocado aos presos provisórios. E também aos presos condenados, tá bom? Que se enquadram nos requisitos da lei. Há quem afirme que o RDD, né, ser chamado também de direito penal do inimigo, aquela coisa toda, né? Que é o inimigo aos rigores da lei, não é isso mesmo? Que é muito utilizado nos Estados Unidos para justificar a tortura a quem comete crime de terrorismo. Até aí, alteração na lei de crimes hediondos. Então, aqui, hediondo hoje é considerado hediondo. O homicídio praticado com arma de fogo de uso restrito também entram no rol desses crimes. Emprego de arma de fogo com resultado de lesão corporal grave ou morte. Então, lesão corporal grave ou morte cometido com arma de fogo é um crime hediondo, então, que tem uma dificuldade na progressão de regime e outras coisas mais. Até bem para a liberdade provisória. Não é possível anistia, fiança, anistia ou indulto. Aí, por que eu estou estudando isso aqui antes? Vejam bem aqui. Então, antes de eu começar a matéria aí, que é da interceptação telefônica da organização criminosa. Alteração na lei de interceptação telefônica no pacote anticrimes. Alteração na lei da interceptação telefônica no pacote anticrimes, tá? Só um minutinho aqui que eu vou trocar aqui, só um minutinho aqui. Peraí, meus queridos. A nossa bateria está acabando, peraí. Só um minutinho aqui, peraí. Oi, amor. O cara pra mim celular. Tô igual preso, não é? Tá vendo? Vamos lá, então. Aqui, ó. Só um minutinho. Ô, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Primeira vez que eu na cadeia de capa ficou toda a que eu nosso, eu fiquei com medo de se apaixonar. Vamos lá. Pelo amor de Deus, tá? Teve alunas nossas que trocaram e ela mandou uma mensagem para mim. Saída temporária com o meu amor. Né? Imagina, a menina gravou o telefone do preso. Né? A gente fala, mas não acredita, né? Eles gostam. E fala, esse tipo tá me desafiando. Eu falei, gente, quem tá se fudendo é você, minha querida, não é? Né? O que eu posso fazer? Não é isso mesmo, né? Mas vamos lá, né? Tem gente que gosta. Vamos lá, então, né? Uns gostam dos olhos, outros gostam do remelo, não é assim que eles falam? Mas vamos lá, então, aqui, ó. Alteração da lei de interpretação. Regulamentação da captação ambiental, gravação ambiental das conversas, em que um dos interlocutores registra, sem que os demais tenham conhecimento, do conteúdo do que está sendo dito e mostrado. Tipifica como crime a seguinte conduta: captação de sinal eletromagnético, óptico ou acústico da investigação da instrução criminal sem autorização, quando essa for exigida, exceto quando um dos interlocutores topar, então. Então, se for captar, a autoridade que captar sem uma autorização judicial, ele vai ser punido, salvo no caso o quê?
que um dos interlocutores autorizar. Depois nós vamos ver isso aqui. Da prova, a matéria que nós acabamos de estudar agora, tá bom? Tá? Que nós estudamos agora em uns capítulos aí. Vamos lá, então. Tendo algum magistrado conhecimento do conteúdo de prova declarado inadmissível, não mais poderá proferir a sentença ou acórdão. Protege-se assim, então, o quê? A contaminação ilícita da prova, o que já era barrado, né? Teoria dos frutos proibidos. Passando os olhos, podendo fazer com que esse elemento de prova, mesmo que ele não venha a compor os autos, ele não pode ser mencionado na sentença ou acórdão. Então, todo elemento de prova tem que tirar e nem mencionar ele mais, tá bom? Isso bem consubstanciar aquilo lá. Outra coisa aqui, ó. Inquérito policial, autorizar, né? Que quebrou um pouco do nosso inquérito, mudou um pouquinho do nosso inquérito policial aí, ó. Importante inovação trazida pela lei. Encomenda a possibilidade de defesa e citação do agente policial. Aquele que cometer, que usar o uso letal da força, exercício regular de direito, ele já vai ter tipo uma defesa básica, ou uma defesa, não posso falar defesa preliminar, mas uma defesa feita em sede do inquérito, com contraditória e ampla defesa. Caso que terá agilizada e facilitar as suas alegações do ato praticado em legítima defesa, exercício regular de direito ou outra causa excludente de licitude, quando o investigado deverá citar da instauração do processo investigatório, podendo constituir o advogado até em 48 horas, a contar do recebimento da citação, desde que eu estou falando do inquérito policial, tá bom? Muitos falam, aí tem um debate, se a própria instituição vai ter que fornecer advogado ou não para ele, ou alguma coisa assim. Aquilo que eu já falei com vocês, mudança das regras da liberdade condicional, que agora, se o cara não trabalhar, ele não consegue. Outra aqui, ó. Vai averiguar as faltas dele nos últimos 12 meses. Já falei aqui a proibição do saidão, da saída temporária conhecida, para os crimes hediondos cometidos com morte. Já falei agora que a permanência dos presos perigosos em presídios federais pode ficar até por 3 anos. Usos de bens apreendidos pelas forças de segurança, qualquer tipo de polícia, não é? Então, a polícia agora pode pegar os camaros e as lanchas, deveria também pegar as armas, que não pode, né? Aqui, ó. Tendo autorização da justiça, as forças de segurança vão poder usar bens apreendidos condenados no desempenho de suas atividades. Veículos, aeronaves apreendidos, por exemplo, poderão ser utilizados no combate ao crime pelos polícia civil, federal, rodoviária federal, entre outras, por agentes socioeducativos, Força Nacional de Segurança Pública, Instituto Geral de Perícia. Envio aos museus de obras de artes e bens culturais e apreendidos. Estou vendo que toda hora os grandes aí, o colarinho branco, os grandes traficantes estão tendo o quê? Obras de arte. Obra de arte é transnacional, né, gente? Você pode comprar um Van Gogh onde você tiver um Van Gogh. Aquele cara do Branco Safra, ele só tinha a casa dele praticamente no museu, né? Isso é fácil se negociar para quem tem contato com isso. Adoro obras de arte, tá vendo? Tudo para mim é arte, né? Ontem eu estava discutindo com o Felipe, né? Brincando com ele, né? Que eu curto incensos e chás da Felipe. Cara, por que você faz isso? Eu sinto a natureza, né? Expande a cabeça ativa, não é isso mesmo? Vamos lá, então. Envio aqui, ó. Então, aqui, ó. Tipo de ação penal nos crimes. Aqui, ó. Então, esse caso, apreensão e perda de obras de arte ou de outros bens de valor cultural, se não houver vítima determinada para entregar para eles, esse patrimônio será destinado aos museus públicos. Tranquilo, meus queridos? Sim ou não? Beleza? A ação penal agora nos crimes de estelionato e outras fraudes, tá? Não só do estelionato. É ação pública condicionada à representação. Então, a pessoa tem que fazer uma representação, o que ajudou bastante o estelionatário, não é isso mesmo? Então, aqui, ó, em caso de crimes como estelionato e outras fraudes, a ação penal passa a depender do aval da vítima, condicionado à representação, para que o Ministério Público formalize a acusação na Justiça. Há exceções, o MP poderá agir sem repressão da vítima, que é no caso de pessoa, no caso de crimes cometidos contra a administração pública, criança ou adolescente com deficiência ou pessoa com deficiência mental, ou maior de 70 anos e incapaz.
Infiltração de policiais nas crimes de lavagem de dinheiro. Hoje é permitido, então. Então, aqui, ó. A lei permite a infiltração de agentes e ação controlada na investigação de crimes de lavagem de dinheiro. A infiltração consiste em viabilizar que um agente disfarçado passe a fazer parte de uma organização criminosa para obter informações que possam ser usadas em investigações. Já na ação controlada, a polícia acompanha de longe e observa as ações das organizações, sem agir imediatamente. Os policiais só entram em ação no momento mais adequado para obter provas e informações. Infiltração das polícias na internet. Policiais da internet. Policiais agora poderão se infiltrar na internet para obtenção de provas contra a organização criminosa. A infiltração poderá ser autorizada até por 6 meses e pode renovar de novo esse prazo, que não ultrapasse 720 dias. Né? Então, ele vai se passar para uma mulher que está apaixonada por aquele cara que ostenta. Não é isso mesmo? Vai virar amiguinho da pessoa e tudo mais. A adoção expressa no sistema acusatório. Então, ou seja, né, o juiz vai fazer cada vez mais sua parte, que é só julgar, juiz de garantias, proibição de cautelares, não é isso mesmo? Sem contraditório e a ampla defesa. Lei da execução, então vai mudar aqui a nova execução, vai falar aqui, né, aqui, ó, o acréscimo de novas modalidades de falta grave. Depois vocês me lembram. Ô, Letícia, me manda um zap aí agora, falando sobre a lei de transferência de presos dos estabelecimentos federais e de segurança máxima no pacote anticrimes, para mim, que eu vou ter que falar isso para vocês, que eu não falei aqui, não deixei para falar, eu não falei aqui. Lei que mudou as regras, tá? Lei de execução penal. Mudou muita coisa, gente. Então, vamos lá aqui, ó. Regulamentação, identificação do perfil genético e do regime diferenciado. Acréscimo da falta grave e alteração da progressão. Crime de construção, que é você exigir, não pedir. De você exigir, não é isso mesmo? Tá? Vantagem devida, dinheiro, qualquer coisa, no exercício da função, mesmo antes de assumi-lo. Diferencia da corrupção passiva. A corrupção passiva é uma coisa mais light, que é o funcionário público faz. Aumentou a pena da construção. De acordo com o descrito no artigo 316 do Código Penal, construção é o ato do servidor público exigir para si ou para outra, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-lo, mas em razão dela a vantagem devida. A pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. O pacote sancionado pelo aqui. Contudo, aí vai falar aqui, ó. Beleza, aqui do SUS, outra coisa que vai falar. Aqui, ó. No que tange a Constituição, trata-se de crime formal, que não se exige um resultado naturalista. Ocorre quando a gente exige quantia, sendo irrelevante ou aceite o recebimento do valor. Né? Então, aqui, ó. Beleza? Também crime próprio, só pode ser cometido por funcionário público. Ela difere aqui do excesso à exação, que dispõe aqui. Se o funcionário exige o tributo, não é isso mesmo? Ou contribuição social. E ela diferencia também da corrupção passiva. Agora, a Constituição, a pena dela era de 2 a 8 anos, agora ficou de 2 a 12 anos. Sobre os estabelecimentos penais e federais de segurança máxima, a regulamentação exaustiva da pena, estabelecimento federal de segurança máxima, regras para visita íntima, banho de sol, monitoramento de correspondência. Também alterou aqui a lei de identificação criminal, lei 12.0309, regulamenta exaustivamente o procedimento de identificação criminal do civilmente identificado. Agora, expressamente permitido colher registros biométricos de impressão digital, íris, voz, dos presos provisório definitivo, quando não tiverem sido extraídos por ocasião da infração criminal. Julgamento do órgão colegiado em primeiro grau, tá? Ou seja, o juiz sem rosto, tá? Em primeiro grau, não em segundo grau, que nós estamos falando, não, porque segundo grau, como é que seria isso, então? Nos crimes cometidos aí.
por organizações criminosas armadas ou milícias, vai permitir, então, o julgamento do órgão colegiado. 3 juízes que julgam, o juiz sem rosto, justamente para não ter retaliação. Regulamentação e instalação de varas criminais colegiadas, no primeiro grau, tá, gente? No primeiro grau, para julgar os crimes cometidos por organizações armadas, crime de constituição de milícia privada e infrações penais conexas com os crimes citados. Decisões colegiadas sobre presos em presídios federais. Então, essas decisões colegiadas poderão também ser o quê? Não só em primeira instância de negócio, mas também o quê? Em presídios federais. Então, aqui, ó, decisões judiciais sobre providência em relação aos presos federais vão ser feitas por órgão colegiado de juízes, ou seja, decisões sobre transferência de presos, concessão ou rejeição dos benefícios prisionais ou sanções do detento poderão ser tomadas por juízes colegiados, tá? Repetindo, então, gente, vamos frisar, tá? Não é falar demais, não. Vamos lá, então. Decisões judiciais, providência em relação a presos nos presídios federais, independente se for milícia ou não, presídio federal, vão ser feitas por órgão colegiado de juízes. Ou seja, decisões sobre transferência de presos, concessão, rejeição de benefícios e sanções do detento que poderão ser tomadas por órgãos colegiados. Vejam bem, gente, que nós temos um japonês lá em Brasília, lá em São Paulo, ele é um promotor de justiça, ele é perseguido o tempo todo, o pessoal, todo mundo sabe dele, né? Eles já mandaram passar drone em cima da casa dele, para saber os horários dele e tudo, né? Você imagina o que acontece, então, com o juiz que julga isso aí. Disque denúncia, lei do Disque denúncia, lei 3.608 de 2018, gente. Conferiu direitos e garantias ao informante de crimes, que não tem nada a ver com o informante do bem. O informante do bem é contra a administração pública. Aqui, ó, desculpa, tem tudo a ver com o informante do bem que eu queria falar. Vamos lá. Ai, cansado, só um pouquinho, deixa eu dar uma respiradinha aqui. Conferiu direitos e garantias ao informante dos crimes contra a administração pública. Então, vai ter um disque denúncia dele, né, que ele vai estar podendo ligar e falar sobre isso aí, tá bom? Alterações da lei de improbidade administrativa no pacote anticrimes. Estão aprofundando hoje bastante, né, gente? Vamos lá, então. Deixa eu dar uma respirada aqui. Só pegar uma água aqui, pode, gente? Um minutinho só, que professor não é de ferro, né? Peraí. Ai. Podemos! Vamos lá, então. Força na peruca! Vamos lá, então. A reforma da lei de improbidade administrativa para admitir acordos. Novo artigo 17, parágrafo 1 da lei de improbidade administrativa, ou conhecida também como LIA. Já estava previsto no texto original do projeto anticrime, era nosso ver um dos pontos mais bem-vindos da demanda. Vamos lá, então. Por conta da antiga demanda de advogados, que acompanhando a evolução da Lava Jato e de outras investigações recentes, apontavam a vedação dos acordos da LIA, Lei de Improbidade Administrativa, como fonte significativa de insegurança jurídica para a cooperação de órgãos dos Estados, que poderá eximir de riscos e sanções econômicas baseadas na lei de corrupção, mas não aqueles baseados na LIA. Quando víamos a alteração, essa incoerência sistemática nos acordos do Ministério Público Federal e Estadual, CGU, AGU, Poder Judiciário, e consideramos medidas de um avanço importante para entender o interesse público e o interesse de empresas e empresários. As alterações no regulamento da colaboração premiada, que nós vamos estudar ainda, acho que não vai dar para estudar hoje, né? As quais abrangem processo de negociação e acordos diversos e suas implicações para os colaboradores e para os não colaboradores. Tende a dar mais segurança jurídica para o acordo e vem dirimir dúvidas que nos últimos anos suscitam polêmicas nos tribunais, vista do insuficiente, e por vezes equivocado o regulamento legal existente, conforme também tivemos a oportunidade de apontar. Olá, tudo bem? Regulamento legal, com a oportunidade de apontar casos concretos e debates.
Os institutos da cooperação com o Estado, malgrado não não possam ser vistos como panaceia para solucionar todo e qualquer problema jurídico, constitui, ao mesmo tempo, parte essencial das políticas da anticorrupção estadual. Em Estado brasileiro, importante estratégia para a defesa de determinadas situações. É importante merecer especial da relação dos dadores e tribunais que apresentam segurança jurídica. É necessário, dessa forma, que sejam incentivados e tragam benefícios do interesse público à iniciativa privada, bem como o desenvolvimento econômico da justiça. Então, alterou então, a milícia agora, os órgãos colegiados da milícia, não é isso mesmo? Transação penal! Transação é o quê? Você faz uma coisa que eu gosto, outra faz outra coisa que eu gosto. É isso que já acontece na justiça. O Ministério Público pede para você fazer alguma coisa e ele vai te dar um benefício. Permite a substituição da pena em crimes de menor gravidade, como prestação de serviço comunitário. O Ministério Público hoje poderá fazer isso quando a pena mínima foi inferior a 4 anos. Antigamente era inferior a 2 anos, agora inferior a 4 anos, inferior a 4 anos. Não sei se isso vai para o juizado especial. Letícia, manda isso para mim ver aqui, para mim saber se a transação penal nos crimes inferiores a 4 anos, tira uma foto disso aqui para mim ver se vai para o juizado especial ou não. Mas mesmo que não vá para o juizado especial, é possível a transação penal. Aumenta o leque, então, facilita quem pratica esse tipo de crime. Repete, tá? Para ver se você está querendo. Coloque, tira uma foto dessa parte aqui para mim aqui. Transação penal. Está escrito aí. Achou aí? Vai falar aí que permite... Achou? Na hora que você achar, você tira uma fotinha para mim. Gravação de advogado com preso, tá? Hoje é permitido, né, com autorização judicial, apenas os presídios de segurança máxima, apenas os presídios de segurança máxima. Quem vai tentar concurso aí do agente penitenciário, e eu vou dar um cursinho top sobre isso aí, todas as matérias. Nós vamos ver isso aí, vai ter agora o concurso em breve aí. Recurso para o Fundo Nacional de Segurança Pública. A lei amplia também o Fundo Nacional de Segurança Pública, que passa a receber recursos de convênios, contratos e acordos. Recurso do leilão de bens apreendidos, fianças quebradas ou perdidas. Fiança quebrada, aquela que o cara não paga na sua integralidade. Perdida, né? Depois nós vamos estudar sobre isso aí. Tranquilos até aí, meus queridos? Sim ou não? Beleza! Me dá 10 minutinhos de intervalo aí para a gente voltar. Tranquilo? Pode ser? 10 minutinhos? 10 minutinhos, 10 minutinhos? Eu aguardo vocês, então, 10h13, tá bom? Oi, amor. Oi? Que Sarinha? Aqui, Sara. Sara. Sara, entra, vamos ver.